certo ou errado que um piloto salte direto da Moto3 para a MotoGP? Esse é o assunto de hoje no GP às 10. Esse é um assunto que voltou à tona porque Darryn Binder vai fazer essa ligação direta para a classe rainha pelas mãos da RNF, que é o novo nome da SRT para a temporada 2022. Para quem não sabe, a SRT não vai ter mais o patrocínio da Petronas, e aí passou por uma mudança, e entre uma das alterações para esse próximo ano é justamente a mudança de nome. RNF é a sigla dos nomes dos filhos do Razlan Razali, que é o dono da equipe. Então, tem essa mudança, e aí eles decidiram colocar Darryn Binder ao lado de Andrea Dovizioso para a temporada 2022. Aí a gente para pensar, como eles chegaram nesse nome? Primeiro que ele não era o principal escolhido ali para a equipe satélite da Yamaha. A primeira opção era o Raul Fernandes, que hoje briga com Remy Gardner pelo título da Moto2. Só que o Raul tem uma relação estabelecida ali com a KTM, que fez valer o contrato e garantiu o salto do espanhol para a MotoGP em 2022 para correr pela Tech 3. Sem o Raul, eles se viram um pouco sem alternativas, porque os pilotos da Moto2 já tinham ali o futuro meio que definido. O Remy Gardner também fechou com a Tech 3, o com o Charal. O Fábio Giannantonio já estava certo com a Gresini, né, que vai voltar a ser uma equipe privada, uma equipe própria, onde ela briga a Aprilia, mas ela vai voltar a ser uma equipe própria em 2022. O Marco Bezzecchi, embora ainda não tenha sido oficialmente anunciado, não é segredo para ninguém que ele vai correr com a VR46. Então eles não tinham ali muitas opções, né? Entre os ponteiros da Moto2 restava o Sam Lowes, que já teve uma passagem frustrada pela MotoGP. Muito embora, eu acho que sempre é válido lembrar que ele passou por uma Aprilia que não só não estava no nível de hoje, mas que tinha, e de certa forma ainda tem, porque eles ainda são as mesmas pessoas que ainda estão lá, apesar de ter alguém novo. A Aprilia foi péssimo, acho que é uma boa palavra, com os jovens pilotos que ela contratou, né? Porque quando você tem uma moto que precisa de desenvolvimento, não adianta você colocar um jovem piloto e esperar que ele ganhe a corrida e ganhe o campeonato, porque primeiro você precisa ter uma moto para que ele possa fazer isso. Então, acho que né, o Low saiu um pouquinho com o filme queimado e aí ninguém olhou muito para ele. Mas não é como se não tivessem opções no planeta, né? Elas podiam, por exemplo, tentar o Iker Lecuona. O Iker hoje está sem vaga, porque ele perdeu né, o lugar dele na Tech 3. E aí, o destino dele vai ser sair da MotoGP, ele vai para o Mundial do Superbike. Tá chateado, tá dizendo que não volta, que perdeu, que não tem mais chance de entrar nesse paddock. Ficou com uma boa saída, porque vai defender a Honda, né, a HRC, no Mundial do Superbike. Mas ele era uma boa opção para a Yamaha, até porque ele cresceu bastante nessa reta final da temporada, na segunda metade do ano. Ah, não é o piloto mais espetacular do universo? Pode não ser, mas Darryn Binder é o piloto mais espetacular do universo? Não, também não é. E aí o que acontece? Já tinha esse grande questionamento em relação ao motivo de Darryn Binder ter sido escolhido, porque afinal os resultados dele não são compatíveis com uma promoção para a MotoGP. Se a gente lembrar como o Jack Miller subiu, né, quando ele fez essa transição de Moto3 para MotoGP, ele subiu como vice-campeão da classe menor. Não é o caso do Darryn, ele não passou nem perto de brigar pelo título desse ano. Então só por aí já não faria muito sentido. E aí essa questão do Darryn reacendeu um debate que já é antigo, vira e mexe as pessoas falam sobre isso, da necessidade de ter uma superlicença na MotoGP como tem para quem quer acessar a Fórmula 1. No caso da Fórmula 1, a FIA tem lá um sistema de pontos de acordo com as posições no campeonato para algumas categorias. E aí o piloto tem que ter um mínimo de 40 pontos acumulados no intervalo de 3 anos. Agora, por conta da pandemia, esse intervalo subiu para 4. E aí ele tem desses 40 pontos, ele passa a ser um piloto credenciado para competir na Fórmula 1. Eu apliquei esse sistema da FIA ao caso do Darryn Binder, usando a Fórmula 3 como paralelo à Moto 3. Sabe o que acontece? Ele não passaria nem perto dos 40 pontos que ele necessitaria para correr na categoria principal. É diferente do caso do Jack Miller. O Miller teria os pontos necessários. Mas aí a gente vai falar, então vamos lá, vamos pegar essa proposta, vamos colocar lá em prática, vamos fazer igual. Sabe o que aconteceria? O Fábio Quartararo, por exemplo, não poderia ter subido para a MotoGP. Porque o Fábio Quartararo não foi bem na Moto3, ele não foi bem na Moto2, então ele não teria os pontos necessários na superlicença
para se credenciar a MotoGP. Só que hoje o garoto é campeão, então a gente não pode dizer que foi um erro. Só que o Fábio Quartararo tinha além dele ter uma reputação prévia, ele também tinha feito coisas na carreira que já tinham demonstrado que ele tinha um certo talento, né? Ele não foi um achado da SRT, assim, do nada, né? Ela não achou uma agulha no palheiro. Era um moleque que já tinha mostrado alguma habilidade, já tinha mostrado algum talento nas categorias de base, ficou um pouquinho apagado ali no Mundial. O Mundial de Moto 3 ele tiveram decisões um pouco confusas, né? Mudança de equipe. Então, as coisas saíram um pouco ali do caminho para ele. Na Moto 2 não foi o grande espetáculo que todo mundo imaginava, mas também não foi ruim. Então ele era um garoto que, bem ou mal, já tinha mostrado que tinha condição de estar no campeonato mundial. Não é o caso do Darren. O Darren, além dele ter o apelido de, né, Dive Bomb, porque ele vive bombardeando os coleguinhas, ele não tem nenhum grande resultado que o credencie para isso. É muito diferente do caso do Brad Binder, né? O Brad é um menino que brigou por título, é um menino que teve na Hooks Cup bem, que passou ali por aquela escadinha do Mundial, bem. Então, o Brad é muito diferente do irmão. Mas além disso, você perder a escola da Moto 2 para um piloto que não é exatamente um ponteiro na Moto 3, não faz muito sentido. Então, sim, eu acho que a Federação Internacional precisa pensar em uma espécie de superlicença. Não dá para copiar o caso da FIA, porque a gente vai acabar perdendo alguns talentos consideráveis. Então, é um pouco difícil imaginar como é que a gente vai fazer isso, talvez menos pontos, pode ser. Ou talvez mesmo falar assim, olha, não dá para fazer esse salto direto de Moto 3 para MotoGP. Porque a gente está falando de uma moto que é muito mais leve, de uma moto que é muito menos veloz, de um formato de competição que é muito diferente. Então é preciso que o piloto tenha um tipo de preparo. O que o Darryn Binder fez nesse fim de semana, decidiu o título da Moto 3 e colocou o holofote em cima dele de novo, porque ele fez uma lambança numa corrida onde ele não deveria ter participado, né? Ele deveria ter passado alheio da briga pelo título. Ele não deveria ter sido um fator de decisão ali. O campeonato da Moto 3 chegou para a segunda corrida do ano em Portimão com o Pedro Acosta na liderança, com o Pedro Acosta com o segundo match point do título, mas com o Denis Foggia muito vivo na briga e tendo chances ali de impedir a conquista do Pedro ou pelo menos adiá-la até Valência. E era isso que ele estava fazendo, ele estava brigando para vencer, o que faria com que a decisão fosse para Valência. E aí já na última volta, Darryn Binder tentou passar o Sérgio Garcia, derrubou o Sérgio, derrubou o Darryn, derrubou o Darryn, Darryn também caiu, mas ele derrubou o Foggia e aí acabou o campeonato, porque o Pedro seguiu em frente ali para terminar a corrida como campeão e o Foggia teve que ficar na brita vendo, perdeu o esforço que ele teve, né, para recuperar terreno na segunda parte do campeonato. O Darryn tentou pedir desculpa nos boxes da Leopard, foi colocado para fora, acho que é compreensível, né, tava todo mundo de cabeça quente na equipe, é uma equipe italiana, então tem muito, né, sangue quente, tava todo mundo bem pé da vida. E aí eles colocaram o moleque para correr, na hora eles emitiram um comunicado nas redes sociais, falando que ele tinha jogado fora o trabalho da equipe do ano todo. Na segunda-feira eles emitiram uma segunda nota, dizendo que a ação do Foggia é imperdoável. O Acosta é absolutamente o campeão justo, isso é indiscutível. Mas o campeonato não precisava ter terminado da forma como terminou, porque Darryn Binder não deveria ter feito a manobra que fez, arriscando derrubar os outros pilotos, que não fosse o Foggia, ele tinha que tomar cuidado para não derrubar ninguém. Então ficou ali mais esse holofote em cima dele. O salto já era muito questionável, agora ele é mais questionável ainda. A Yamaha tem essa necessidade de buscar um jovem piloto para garantir o futuro e tal. Ela encontrou com o Quartararo, eu acho que ela tem nas mãos um ótimo piloto com o Franco Morbidelli, mas faz sentido que ela se preocupe em ter mais jovens, até porque se a gente olhar o trabalho que a KTM faz, a própria Honda, acho que tem algumas alternativas por ela ter presença nas categorias menores, isso é uma coisa que a Yamaha vai ter que resolver. Tá tentando resolver, tendo uma equipe na Moto 2 em parceria com o Valentino Rossi. Mas não precisava ser Darryn Binder. Então, me conta aí o que vocês acham. Faz sentido saltar da Moto 3 direto para a MotoGP? Vocês escolheriam Darryn Binder para saltar da Moto 3 direto para a MotoGP?
E vocês acham que a MotoGP também precisa de uma superlicença? Me conta tudo e a gente se vê na semana que vem. Valeu!